É prudente fazer da sua vida também uma vida de doação ao próximo. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 53, diz mais ou menos assim: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Esta parábola da rede que apanha todo tipo de peixes é uma advertência séria. Deus é paciente. Cabe a cada um decidir ser discípulo fiel de Jesus e comprometido com o reino dos céus. É prudente fazer da própria vida uma constante doação a serviço do próximo. Aos discípulos, instruídos sobre o reino dos céus, Jesus convida a serem sábios. Não desprezar o passado, o Antigo Testamento, mas em cima do passado, construir o presente, a nova comunidade de Cristo, a Igreja. Um lembrete para os cristãos de hoje: não podemos ignorar 2000 anos de história do cristianismo. Afinal, a Igreja atual se consolida e se fortalece sobre as bases assentadas ao longo dos séculos e em toda parte. À custa da multidão de testemunhas fiéis a Jesus, dentre elas, uma fileira incontável de mártires. Esta é uma reflexão importante sobre esta parábola da rede que apanha todo tipo de peixe. Deus é muito paciente. Ele espera a pessoa tomar suas decisões, dá o tal do livre-arbítrio. Cada um de nós tem poder de escolha. Claro que sempre sob algumas circunstâncias contextuais, financeiras, culturais, de formação, enfim. Mas nós temos escolha. E aqui Jesus fala um pouco desta importância de reconhecer o passado. Tem muita gente que diz que não vai à igreja, que não gosta de pastor, não gosta de padre, porque a igreja fez muita coisa errada. É verdade, na história do cristianismo tem muita coisa errada, mas tem muita construção de gente boa, de gente fiel, de gente crente, de gente que fez o bem para tantos outros. A gente dizer que não quer ter fé porque alguns humanos erraram no passado é arrumar desculpas para a falta de convicção que nós temos. Claro que a igreja foi evoluindo e tem o seu contexto. Eu, por exemplo, entendo que 2000 anos depois, a igreja, por exemplo, a católica, poderia ordenar sacerdotisas, mulheres, que fazem todo o serviço na igreja. Só não podem consagrar e atender confissões por conta da tradição. Bom, a tradição é importante, mas o mundo vai mudando. Até o Concílio Vaticano II, lá em 1962 a 65, foram 3 anos de reuniões importantes da igreja. Os padres celebravam de costas para o povo, em latim, e a partir dali foi mudando.
pôde o sacerdote falar a língua nativa, pôde olhar para os fiéis, muitas coisas foram mudando. E isto foi importante, porque o apostolado também tem que se adequar às novas realidades. Hoje a gente vê padres e pastores, por exemplo, evangelizando pelas redes sociais, quase que youtubers por aí, pregando bem. É importante? Claro que é importante. Nós temos padres e pastores que cantam, que louvam, que falam nos meios de comunicação, nas televisões, nas rádios, agora em todas as redes, e isto é fundamental. Isto é a igreja se adaptando às novas realidades. A gente não pode usar como desculpa: o pastor lá assediou uma mulher casada, o padre fez algo que não devia com um adolescente. Acontece? Claro que acontece. E vai sempre acontecer. A gente gostaria que não. Mas a igreja é formada por seres humanos que têm boa vontade, que querem fazer o bem, mas que têm limites, têm os 7 pecados capitais rondando a nossa cabeça, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Mas é preciso olhar para frente, é preciso construir vida nova. A igreja, enquanto formada por seres humanos, seja ela qual for, ela tem que ter o objetivo de tratar bem as pessoas, de cuidar das pessoas, de espalhar o amor, a fé, a esperança, o bem que precisa ser feito, principalmente por aqueles que mais precisam. Vamos aprender com o passado e buscar atuar dentro da nossa responsabilidade, olhando para frente, com muita fé, de que é possível fazer mais e fazer melhor. Curta a nossa página no YouTube, Fé na Vida.